Fala pessoal, chegou a hora de mostrar mais uma entrevista completa aqui no canal do Motorsport.com no YouTube e é simplesmente de uma lenda. Bicampeão mundial de Fórmula 1, campeão da Fórmula Indy, 2 vezes vencedor das 500 milhas de Indianápolis. Isso e muito mais. Um pioneiro, uma figura central do automobilismo brasileiro e um dos maiores ícones das pistas em todo o planeta. Emerson Fittipaldi. Assim como foi no caso de Reginaldo Leme, uma história muito ampla e que não dá para ter a pretensão de em uma live no Instagram de 1 hora falar da vida inteira. Então, ao invés de correr, tipo escola de samba que está atrasada na avenida e sai correndo para simplesmente bater ali a marca do relógio, a gente foi conversando sobre vários assuntos. O Emerson é direto, então deu para falar muito sobre a carreira dele, mas claro que eu adoraria fazer mais perguntas de outros temas, como Nelson Piquet, Ayrton Senna, a relação com os outros campeões brasileiros e a vida dele na Indy. Eu acho uma história riquíssima do automobilismo brasileiro, mas a gente focou muito na Fórmula 1 e já combinamos um papo futuro para falar do que ficou pendente e certamente uma segunda live, uma segunda entrevista também não dará conta de tudo que ele tem para contar. Antes de apresentar esse bate-papo completo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, você tem percebido que eu leio os comentários, respondo, então deixe também o seu comentário, porque a gente está usando muito o seu feedback para construir esse espaço e deixá-lo cada vez melhor para vocês. Agora sim, com a palavra, Emerson Fittipaldi. Primeira pergunta nesse sentido é, Emerson, qual o primeiro personagem, antes de falar de personagem, carro, primeira memória viva, que quando você fecha o olho, você ouve assim, você fala, primeira vez que seu coração bateu mais forte, você ouviu um carro e falou, pô, que negócio legal. É boa pergunta, Felipe, mas o primeiro carro que eu lembro que eu gostei foi em 1952, eu era muito pequeno, eu tinha 4, 5 anos, 4, e 6 anos eu tinha. E meu pai comprou um MG 4 portas, preto, com estofamento vermelho de couro. Eu lembro que quando abri a porta eu vi aquele estofamento do carro. O MG na época era muito bonito, depois da Segunda Guerra Mundial. E o MG sempre teve uma cara de carro esportivo para a época, né? E era muito bacana, foi o primeiro carro que eu lembro que eu vi que eu gostei. E quando eu fui para Interlagos, eu vi um monoposto, que era um Fórmula 1, uma mecânica continental, né? Era um charutão com motor especial. Passando, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer na vida. Então, eu tinha 5 anos em Interlagos. E Emerson, falando de Fórmula 1, claro, a gente já conversou várias vezes da história aqui no Brasil, tudo que você fez antes de... Você estreou na Fórmula 1 em 70, mas você foi para a Europa em que ano, Emerson? 69. Em fevereiro de 69. 69. Qual foi a primeira pessoa desse universo de Fórmula 1 que você viu na vida? Você shake hands com alguém e você falou, caramba, olha quem tá aqui. Eu cheguei domingo de manhã, fui para Snetst com um amigo meu para ver uma corrida de Club Meet na Inglaterra. Cheguei lá, fiquei louco, né? Porque tinha um monte de categoria, um monte de carro, tudo roncando, esquentando o motor para a corrida, fiquei louco. Esse amigo meu chamava Jerry Cunningham, era um americano brasileiro que fornecia as peças de fibra de vidro para o Fórmula V, para o Fiat Porsche, para o Mini Kart que a gente fabricava com o Wilson aí no Brasil. E aí ele me levou na segunda para o Frank Williams, porque o Frank Williams era o representante da Titan, que era o melhor Fórmula Ford. E aí o Frank Williams viu o álbum de corrida, eu estava comigo, quase não falava inglês, e ele falou assim, mas existe corrida no Brasil? Eu não sabia. Mas ele não tinha o carro que eu queria. Aí nós fomos no dia seguinte na Merlin, que era uma fábrica concorrente. E aí quando entrei tinha um Merlin amarelo assim, no showroom da fábrica. E o dono da fábrica falou, olha, esse carro o dono deu depósito, mas não veio pegar, você pode levar. Levei na hora e o carro era amarelo com a faixa verde. Melhor que isso não podia ser. Pô, Emerson, essa pergunta... Pintado para você. Essa pergunta eu ia até te fazer mais na frente, mas com base no que você falou do Frank perguntar de corrida no Brasil, eu acho que o peso que você tem é incrível por ter sido esse pioneiro e tal. Muita gente dizia que nos 60, 70, pessoal na Europa, Estados Unidos, enfim, o mundo mal conhecia o Brasil. O que conhecia eventualmente era, sei lá, Brasil ganhou a Copa de 70, Pelé e tal.
Você era visto como uma figura exótica? Tipo assim, olha o Tarzan aí das pistas. O pessoal achava que tinha cobra no Brasil. Você era um ET nesse universo. Como que era isso em relação ao Brasil para você? Boa pergunta, Felipe. Quando eu cheguei na primeira corrida de Fórmula Ford, em Zandvoort, era campeonato europeu, estavam os melhores da Europa. Eu tinha feito um treino numa pistinha na Inglaterra. E eu cheguei lá, eram uns 70 e poucos carros, classifiquei em segundo. Aí veio o Andrew, que era jornalista do Motor News, me entrevistar. Fala, mas como que você apareceu? Tem corrida? Começou a me perguntar, porque como é que esse brasileiro apareceu aqui do nada? E depois, isso foi em abril de 69, né? Aí eu fiz o campeonato inglês de Fórmula 3, e quando eu estreiei na Fórmula 1, o pessoal já conhecia muito na Europa, Estados Unidos não me conheciam muito. E em outubro de 70, era o meu quarto grande prêmio, ganhei o grande prêmio dos Estados Unidos, e saí aqui o título nas matérias, Emerson Hu. Quem é esse Emerson que ganhou a corrida? Não é? E então, tem uma passagem gozada, porque na época tinha um prêmio de $20 mil, tá? E que na época era o maior prêmio da Fórmula 1 do campeonato inteiro, o Watkins Glen, Grande Prêmio de Nova York. E eu fui no hotelzinho, nunca tinha ido para Nova York, nunca tinha ido para os Estados Unidos. E eu cheguei domingo à noite no hotelzinho pequeno, dei o meu passaporte, perto da Broadway, e eu falei, nossa, que hotel, não é estranho. Segunda-feira de manhã, o cara me devolveu o passaporte, estava no New York Times, na parte esportiva, na primeira página, Emerson Hu won the US Grand Prix and $20,000. Aí eu falei, nossa, o cara está achando que eu estou com $20 mil no bolso. Uhum. Pus o armário atrás da porta e falei, esses caras vão aqui na Broadway, achando que eu tenho cash de $20 mil. Mas lá saiu Emerson Hu, né, porque era novidade, como que esse brasileiro apareceu do nada. E aí foi muito bem recebido, tanto na Europa, na Inglaterra, que eu estava mais na Inglaterra, aqui nos Estados Unidos. E aí começou tudo, saiu Emerson Hu. Emerson, você mencionou o Frank Williams. Teve chance de você fechar com a Williams antes de ter fechado com a Lotus? Os dois chegaram praticamente juntos em outubro de 69, quando acabou o campeonato inglês de Fórmula 3. O Frank veio, ele estava tirando licença de piloto, veio num aviãozinho pequeno em Norwich, onde eu morava, e foi almoçar comigo. E o Colin tinha me chamado para guiar. E aí eu, na mesma semana, e eu falei para os dois, eu falei, obrigado pelo convite, mas eu ainda não tenho experiência para da Fórmula 3 sentar no Fórmula 1, era um pulo muito grande, e eu pedi para fazer meia temporada de 70 de Fórmula 2, e foi difícil falar não para o Colin, eu fiquei assim, será que ele vai, né, vou queimar meu filme aqui? Ele falou, tá bom, te espero para o Grande Prêmio da Inglaterra. Foi muito legal. Emerson, a Lotus, claro, foi um grande carro e tudo mais, imagino que isso tenha pesado para você. Tem muita gente já perguntando qual foi o seu grande rival e tal, e muitos já respondendo, claro que foi o Jack Stewart. Aí eu te pergunto, o Jack Stewart foi o seu grande rival nas pistas, e qual foi o dia 1 de Emerson e Jack, que depois viraram grandes amigos? Onde você conheceu o Jack Stewart? Olha, em 1968, não, em 1969, eu ganhei o prêmio Vitor, da 4 rodas, que era um capacete, com o melhor piloto do ano. E quem veio me entregar foi o Jack Stewart. E aí foi assim que eu conheci ele, aqui aí no Brasil, né? E me entregando o prêmio Vitor, que foi uma honra. Eu falei, nossa, Jack Stewart. E não imaginava que um ano depois ia estar correndo com ele nas pistas. Né? Foi espetacular. Assim que eu conheci ele a primeira vez. E amigo meu até hoje, um piloto espetacular. Foi um dos grandes pilotos na época, o meu maior adversário, porque eu era aquele que estava entrando na Fórmula 1 e ele estava nos últimos 3 anos da Fórmula 1. Uhum. Muito rápido, muito leal, difícil, era um piloto espetacular. Tive muitos rachas com ele, roda a roda, encostando quase uma roda com a outra, mas ele me respeitava, eu respeitava ele o tempo todo. Então foi
um dos grandes que eu competi, sem dúvida nenhuma, né, nessa época. Aí depois apareceu o Niki Lauda, o Carlos Reutemann era muito rápido, aí a James Hunt, aí veio toda, né, o pessoal, Alan Jones, todo mundo dos anos 70. Emerson, e é engraçado, você e o Jack fizeram uma escadinha, né? Ele ganhou 69, aí 70 foi o Jochen Rindt. Aliás, fala do Rindt como pessoa, porque todo mundo te pergunta muito sobre o acidente, depois ter ganhado e ajudado o Rindt a ser campeão. Fala um pouquinho sobre o Rindt e talvez até sobre o Bernie Ecclestone, que era um, né, tava nessa questão com o Rindt e tal. Como que foi a sua recepção pelo Rindt? Como eu estava com a Lotus em 1969, a Fórmula 3, 70 comecei com a Fórmula 2, e o Jochen Rindt era o The King of Fórmula 2, era o rei da Fórmula 2. Ele ganhava tudo, com Lotus. Ele estava ganhando a Fórmula 1 e Fórmula 2 com Lotus. Então eu fiquei muito perto dele, porque a gente ia correr assim em Hockenheim, né, de Fórmula 2, eu ainda não estava na Fórmula 1. Aí eu via o acerto do carro dele, ele vinha conversar comigo, porque tinha só 2 ou 3 lotes da Fórmula 2. Eu acho que era... Não, acho que só tinha 2. Na época só tinha 2. Não, tinha o Jerry Birrell, que era um escocês que morreu em Rouen, de Fórmula 2. Eram 3 lotes que tinha. A minha, a do Jochen Rindt e o Jerry Birrell, que era um piloto escocês que andava muito rápido. E um acidente em Rouen, ele morreu já no comecinho de 70. A gente perdeu ele, que era um super piloto. Mas eu fiquei muito perto do Jochen. E quando eu fui andar a primeira vez de Fórmula 1, ele estava liderando o Mundial e o Colin pediu para ele dar umas voltas com a Lotus 49. Ele ficou bravo. Ele falou, mas tem que experimentar para o Emerson. O Colin falou, não, dá umas 4, 5 voltas que eu dei para montar o carro. Eu dei, ele deu, o carro tá bom, o Emerson pode ir. Aí eu saí, dei umas 5, 6 voltas e o carro saía muito de frente. Né? Entrei no box, aí veio ele e o Colin no cockpit. E ele queria me ajudar muito. Aí ele perguntou, como é que está o carro? Eu falei, o carro está sendo muito diferente, dá para pôr mais asa? Aí o Jochen olhou para mim e falou, não, você tem que usar mais o acelerador, da metade da curva para frente, você vai tirar esse understeering e vai virar muito mais rápido. Aí o Colin falou, ok, Emerson, eu falei, vá, deixa eu experimentar. Saí e virei muito mais rápido, quase 1 segundo mais rápido, que era Silverstone antigo, não tinha gincana, nada, era muito rápido. E quem me deu os sinais foi o Jochen. Ele que segurava a placa. Eu falei, nossa, primeira vez que eu ando numa pista de Fórmula 1, o Jochen vem me dando a placa de tempo. E ele dava ok, assim, porque eu estava virando muito rápido. Ele foi muito bacana comigo, desde o começo. E uma pergunta que eu nunca te fiz, mas que essa resposta me veio. Você ajudou, com aquela vitória em Watkins Glen, o Jochen ser campeão. O único até hoje póstumo. Você encontrou depois algum familiar? Porque aquilo, eu imagino, para você, uma marca na sua carreira, pelo respeito, pela reverência a ele, que ficou eternizado, mas para a família. Imagina, naquele luto, ok, eles trocariam o título talvez pelo Jochen vivo. Mas o que eu quero dizer é o emocional que gira aquela vitória em Watkins Glen, Emerson. Foi muito legal para a Áustria, eles nunca tiveram um campeão mundial. A Nina Rindt ficou muito amiga nossa durante o ano, porque eles iam em corrida. Naquela época fazia Fórmula 1, Fórmula 2. Quando começava a temporada europeia, até o fim do ano, você corria praticamente todo fim de semana. Então a gente estava todo fim de semana junto, até Monza, né? Quando deu a tragédia lá em Monza. E em janeiro eu fui em Viena, no Jochen Rindt Show, com a Nina Rindt. Então estava a família dele lá. Foi muito bacana, aconteceu isso. O Jochen era uma pessoa muito introvertida, ele era meio tímido. Quando ele conhecia a pessoa, muito parecido com o Ayrton, o jeito dele. Aí ele falava mais, se abria, divertido, mas ele se protegia muito das pessoas, muito quietão. Emerson, Colin Chapman, todo mundo sabe que é um dos maiores gênios da história da Fórmula 1, mas se você conviveu com ele, a gente só lê em livro. Então a gente lê o que ele fez, e muitas vezes os gênios têm uma personalidade, algum caco, alguma coisinha que mostra, pô, esse cara é homem estranho. Conta pra gente, você conviveu tanto com ele, um pouco dessa genialidade do Colin Chapman. Olha, foram 4 anos com o Colin Chapman que eu aprendi tudo que aprendi
no meu mundo de Fórmula 1 de competição foi o Colin Chapman. Ele era realmente um gênio. Ele tinha uma intuição, uma percepção do que tinha que fazer no carro. Eu saía naquela época, você não tinha toda a informática, toda a telemetria, toda a analytics que tem hoje em dia. Óbvio, era o piloto falando com ele ou com o chefe da equipe, e ele falava: Emerson, fala do carro de curva para curva. Falava, ele punha os 2 dedos aqui assim na cabeça, começava a pensar. Aí eu imaginava: vai sair coisa muito boa dessa cabeça. É só questão de tempo, daqui a pouco já vai sair. Vou ganhar meio segundo, 1 segundo, estou ganhando já. Ele era um gênio para acertar o carro. Ele era um gênio, ele era uma pessoa que a própria imprensa inglesa tinha. Como ele perdeu muitos pilotos, ele criou aquela fama que os carros eram muito frágeis. Mas ele tinha o lado humano dele, muito preocupado com o piloto, como que o piloto estava se sentindo, sempre incentivando o piloto. Então, eu passei férias na casa dele, ele tinha uma casa em Ibiza, na Espanha, fui com ele, com a família dele, a minha família para lá. Então, ele é uma pessoa muito mais humana do que a imprensa sabia, tá? Por dentro, Colin. E no fim de 72, quando eu ganhei o Mundial, isso me impressionou muito. Ele chegou para mim e falou: Emerson, eu estou tão perto de você, é tão bom estar junto com você, a gente está se entendendo, que eu tenho medo de ficar mais perto e te perder. Deu uma balançada quando ele falou isso. E era a realidade na época. Né? Sim. Mas ele é muito humano, e um gênio técnico, sempre com inovação. 71 foi um ano muito difícil quando saiu o Slick. A Lotus 72 perdeu muita performance. Aí ele reconstruiu, fez uma suspensão totalmente nova, mais rígida. Até o ataque da suspensão no monocoque foi tudo reforçado, porque o Slick deu muito mais aderência do que o pneu com biscoito. Então tudo isso mudou muito, mas ele era muito avançado, com as ideias sempre para frente. Aí foi o carro turbina, queria experimentar asa diferente, aí ele fez o Ground Effect Car com a saia, foi ele que fez. Eu já estava na Copersucar, e nós estávamos testando em Paul Ricard no inverno. Ele veio no box da Copersucar e falou: Emerson, vem aqui, que eu quero te mostrar uma coisa. Vem ver o carro asa, o carro efeito solo que eu fiz. Ele foi me mostrar, assim, na noite me chamou do nada: vem aqui ver. É espetacular, né? Ele fez o side pods, a parte lateral, com uma asa invertida com a saia. E matou, né? Isso é um espetáculo. É um gênio. É até interessante. Hoje a gente no Motorsport fez uma reportagem sobre ele, porque ele nasceu há 92 anos. Hoje é data de nascimento. É mesmo? É data de nascimento do Colin Chapman, 92 anos. A gente até pôs no Instagram, depois dá uma olhada, é uma foto dele e contigo. Uma foto dele contigo. Você citou essa coisa dos pilotos que ele perdeu. Um cara que é reverenciado talvez como... Falam muito da velocidade do Senna, se não for o melhor, muito rápido. Talvez o cara... Mas muita gente fala a mesma coisa do Jim Clark, que era muito amigo do Jack Stewart e piloto do Colin Chapman. O que falavam do Jim Clark para você, Emerson? Não, Jim Clark era um dos ídolos meus, né, quando eu corria de kart no Brasil, com certeza. Ele foi um grande piloto, inspirou muita gente, me inspirou muito. E o Colin era muito ligado com o Jim Clark. E eu perguntei muito do Colin, como que foi a experiência de Indianápolis quando ele ganhou em 65. Indianápolis, 67, 65, acho que foi 65 que ele ganhou em Indianápolis. E o Colin gostou muito de Indianápolis, porque o europeu ou gosta de Indianápolis ou odeia. Né? A maioria não gosta de Indianápolis, o europeu. E o Colin gostava muito. Ele falou: se você ficar lá 3 semanas, 4 curvas acertando o carro, é legal. Porque eu sempre tinha esse sonho de ir para Indianápolis. E o Colin me entusiasmou muito para Indianápolis. Eu estava vendo aqui, é 65 mesmo, o ano que eles ganharam, 65. Emerson, falando de 72, seu título. Quando a gente vive um dia, às vezes a gente não tem a compreensão de quão histórico ele é, porque ele é o presente. Te caiu a ficha? Você estava, conforme você foi construindo aquele campeonato... Outro dia eu já fiz live com grandes jornalistas que te acompanharam. Reginaldo Leme, Karsug, Castilho de Andrade. E eles
E eles contam isso, aquele ano de 72, para eles que amavam corrida, pô, o Emerson vai ser campeão mundial. E para você, como que era isso? Eu acho que a gente foi progredindo durante o ano, e quando chegou na Áustria, um Grande Prêmio antes de Monza, que eu ganhei a Áustria, falou, nossa, tá perto do título agora tá perto. E tudo que aconteceu na semana em Monza foi o contrário. O caminhão capotou, que o motorista dormiu lá na autoestrada, perto de mim, destruiu meu carro que estava dentro, caiu todas as... Eu fui na autoestrada meia-noite com a polícia italiana, porque eu me virava no italiano falar com eles. Veio um carro que era o reserva da Inglaterra, outro carro chegou quinta-noite. Aí o carro não estava bem acertado. Sexta-feira foi difícil, sábado na classificação melhorei um pouco. E domingo de manhã vazou o tanque de gasolina. Imagina a pressão. E o Ed Dennis, que era o chefe dos mecânicos, entrou no motorhome, olhou no relógio e falou, não sei se a gente vai conseguir largar no Grande Prêmio. Porque eu estava já de tanque cheio. Tinha que esvaziar o tanque, tirar o tanque inteiro, pôr um tanque novo, encher os 200 litros de gasolina, que era muito devagar para encher, porque não tinha pit stop. O tanque de gasolina era assim, cheio de divisão, era parte do monocoque. Você sentava dentro do tanque de gasolina, quase 200 litros, a gente não parava. E aí, aquela tensão, eu estava no motorhome da Lotus, aí quando faltava assim, uns 10 minutos, nem isso para alinhar o carro, ele entrou e falou, tá pronto o carro. Eu falei, nossa, até isso aconteceu. E aí, no fim da corrida deu tudo certo. Deu tudo certo. Semana de muita tensão, muita expectativa. E aquele sonho, né, quando eu ganhei, foi o melhor dia da minha vida, sem dúvida, tudo que eu fiz de corrida. E foi espetacular. Né? Depois eu vi a gravação, a narração do meu pai, né, que ficou muito emocionado, porque ele era muito neutro em relação a mim e o Wilson, não podia puxar o lado dos filhos, sempre ele era muito neutro, Felipe. E aí, quando eu estava na última volta, ele não aguentou, foi espetacular ouvir a gravação dele. Sem dúvida. Sem dúvida, é emocionante até hoje. Eu até lembrei de uma pergunta naquele documentário que eu fiz do seu título, eu fiz em 2012, quando completou 40 anos do seu título, e se não me engano, até voltando para o seu início na Fórmula 1, eu não sei se foi na Fórmula 1 ou na Fórmula 2, me corrija, que você alinhou, você ia largar lá atrás em alguma corrida, e algum multicampeão estava perto de você, não sei se era o Graham Hill, que você olhou para o lado... corrida, Graham Hill. O Graham Hill. E você olhou para o lado, o Graham Hill do seu lado, e falou, pô, a sua frase eu não vou esquecer, meio que falou, posso morrer agora. Como foi isso? Como é que foi? Porque muita gente não sabe dessa história, Emerson. Quando eu saí do Brasil, meu sonho era um dia largar no Grande Prêmio de Fórmula 1. E aí eu estou em Brands Hatch, com a Lotus 49, que era um carro antigo já, que foi uma das últimas corridas. E eu olho do lado e está o Graham Hill ali no grid. Eu falei, nossa, amanhã eu posso morrer tranquilo, meu sonho já realizei. Larguei no Grande Prêmio de Fórmula 1. Foi muito especial. Brands Hatch, 1970, Grande Prêmio da Inglaterra. Depois da carreira vitoriosa de um piloto, existem fatos que ficam meio na dúvida se é fato ou mito. Existe a história de que você ganhou 72 e chegou a conversar com o Barão e com o Wilson, ó, parei. Verdade ou mito? Verdade. Quando eu voltei para a Suíça, eu morava lá, aí nós fomos almoçar e eu falei, ó, meu sonho era ser piloto de Fórmula 1. Sou campeão mundial, o que mais eu quero na vida? Eu vou parar. Aí meu pai olhou para mim e falou, ó, filho, do jeito que você gosta de corrida, você daqui no máximo um ano você vai voltar. E voltar vai ser mais difícil, continua, não para. Foi bom ouvir. E ele tinha... Aí eu fiquei muitos e muitos anos correndo. Tem até alguma pergunta aqui do Faldon falando sobre o tema, e abaixo da pergunta do Faldon, do Ney Pimentel, tem falando assim, Emerson, fala do carro da Lotus que tinha uma turbina. Que carro é esse? 1971, o Colin Chapman pegou o carro de Indianápolis, que era uma turbina de helicóptero Pratt & Whitney, tem uns 650 cavalos, e transformou o carro de Indianápolis no Fórmula 1. Colocou uns freios enormes, uma pinça enorme, um disco enorme, porque Indianápolis quase não freia o carro. E o carro, a turbina, você tem que frear o carro e o motor, porque o motor, a inércia da turbina continua acelerando o carro. E colocou uma asa grande, que Indianápolis também não tinha. Eu fiz a corrida dos campeões de Brands Hatch. Numa olhada, andei muito rápido no treino.
fiz quase 4 segundos mais rápido que o segundo, que era a tração nas 4 rodas. Aí no seco não, no seco eu fiquei... O carro era um carro muito perigoso, muito difícil de guiar. Mas em Monza, na segunda parte da reta, ele andava muito. Ele chegava em todo mundo, frear era muito difícil. E acabamos o Monza, o Colin olhou para mim e falou, ó, vamos desenvolver esse carro para o ano que vem, para entrar no Mundial. E a ideia do Colin era, se o carro começasse a dominar, só nós íamos ter carro turbina. Aí a FIA ouviu e banou, né, proibiu o carro turbina, só motor de explosão. Emerson, 72 campeão, cogitou parar, Wilson Fittipaldi, o Barão, te deu esse conselho, veio 73, que você bate na trave, é vice-campeão num duelo contra o Jack Stewart. O que faltou naquele ano para dar certo? E o que o desenvolvimento daquela temporada impactou na sua saída da Lotus em 74? Eu comecei o ano, Felipe, tão bem, né? Eu ganhei o Grande Prêmio da Argentina, Grande Prêmio do Brasil, Grande Prêmio da Espanha e segundo em Mônaco. Imagina, nos 4 primeiros Grandes Prêmios. E eu falei, agora estou perto do bicampeonato, é só continuar pontuando, mais 1, 2 vitórias, eu tenho chance de ser campeão mundial de novo. A partir, acho que do Grande Prêmio da Bélgica, que eu não terminei, eu só fui pontuar de novo... Na Alemanha. Na Alemanha, quando eu tinha batido na Holanda, quando quebrou a roda dianteira, eu estava com o pé enfaixado, anestesiado, eu cheguei em 6º em Nürburgring. E depois, de novo, num ponto... Então, foi um ano muito difícil, quebrou o motor, quebrou muita coisa, deu tudo. Quer dizer, começou tão bem e terminou mal. Mas em Monza, eu ainda tinha a chance, matematicamente, de ganhar. E aí, antes da corrida, o Rony estava em pole, eu estava em segundo, nós tínhamos uma reunião no motorhome e falamos, olha, como eu tinha chance ganhando a corrida, e no fim eu ganhei o Canadá, mas me puseram para segundo, e aí o Colin falou, quando faltar 15 voltas, se vocês estiverem sozinhos na frente, aí o Rony, se você está ganhando, o Emerson está perto, tem que estar perto. Você tira o pé, deixa ele ganhar, porque ainda ele tem chance de ganhar o Mundial. Tudo bem. Então, a minha expectativa, largamos, fomos abrindo, estava longe do terceiro. E aí eu estava imaginando que ia chegar a placa, porque naquela época não tinha, você não dava tantas voltas, só quando faltava 10 voltas que a gente começava a dar a placa. E não aparecia a placa de 15 voltas. Falei, ué. Aí apareceu de 10. Quando apareceu de 10, eu falei, o Colin não deu. E o Rony também não tirou o pé. Volta caiu, tentando passar o Rony, consegui, terminei no câmbio. Fui para o motorhome, falei, Colin, nós tínhamos combinado uma coisa, eu perdi a chance matemática de ganhar o Mundial. Acabei de perder o Mundial por uma troca de posição num momento muito importante do campeonato. Aí o Colin falou, ele não me respondeu direito, ficou meio no ar. E aí eu pensei, vou sair da Lotus. Falei, aquele momento que eu resolvi sair da Lotus. Com o Rony você conversou? Conversei. Aí quando o Colin soube, ele me ligou, Emerson, vamos acertar um retainer, um contrato maior, eu não quero que você saia nunca. A minha mulher, a Marilena, como ligava para a Marilena, fala para o Emerson não sair, vai ser um campeonato bacana em 74. Aí eu fui para Philip Morris, que era Marlboro, e eles me deram me deram um projeto difícil. Falaram, você vai para a Inglaterra, a equipe que você escolher, nós vamos entrar com você. Tinha a Brabham com Bernie, tinha a Tyrrell, que era muito boa, já que tinha acabado de ganhar o Mundial, e a McLaren. E aí foi uma decisão muito difícil, mas no fim escolhi a McLaren. Por quê? Porque isso é interessante. Você é o primeiro campeão na McLaren. Hoje todo mundo fala, McLaren, mas naquela época não era uma aposta certa. O que você olhou ali e falou, pum, é aqui? Olha, Felipe, era uma equipe, a maioria neozelandeses naquela época. Ted May era americano, que era o dono e chefe da equipe. O Alistair Caldwell, que era o chefe da equipe, um cara muito entendido, muito técnico. A M23 era um carro muito rápido em curva rápida, que eu corri contra ele em 73, era um carro muito rápido. E eu senti um entusiasmo muito grande quando entrei na McLaren, todo mundo, porque eles estavam querendo ganhar o Mundial.
mais sede do que uma Tiro e do que uma Brabham. Isso. Eles queriam resultado, a qualquer custo. E tem uma coisa, Felipe, que também aconteceu comigo e com qualquer um. Quando você sai do seu continente, viaja e vai para um lugar morar, mudar de continente, você tem um compromisso de resultado muito maior do que quem está meia hora da fábrica, meia hora de Brands Hatch. É diferente. Então, o compromisso dos neozelandeses naquela época de andar, eu sentia isso. Eles estão lá para fazer isso. Sair da Nova Zelândia, deve ter deixado família, tio, avô, é difícil. Muda para a terra, todo mundo muito jovem, não é que eles não tinham família em volta deles, então os caras estão a fim de ganhar. Foi uma escolha assim fantástica. Os 2 anos da McLaren foram 2 anos perfeitos. Perfeitos. E aí é interessante, porque só voltando para 73, você falou, e eu não lembrava que a sua primeira metade era realmente muito dominante. Você ganha Argentina, Brasil, é terceiro na África do Sul, ganha Espanha, terceiro na Bélgica, segundo em Mônaco. Aí começa. 12º na Suécia, quebra, abandona, né? França, Inglaterra e Holanda, sexto na Alemanha, abandona na Áustria, aí é segundo na Itália, segundo no Canadá e sexto nos Estados Unidos. O curioso é que o seu título na McLaren em 74, Emerson, é um pouquinho ao contrário. A bateria. Ah, a bateria está acabando. A bateria, mundo elétrico, pelo amor. Em 74, você vira para cima do Clay no final, porque você é segundo na Itália, ganha no Canadá e é quarto nos Estados Unidos e ganha de 3 pontos e nessa reta final ele abandona 2 vezes. Aí foi o contrário, você era o caçador. Como é que foi esse jogo psicológico do campeonato? Durante o ano a gente foi crescendo, a disputa com as Ferraris foi muito grande. E Watkins Glen, na véspera da corrida, sábado à noite, foi a noite que eu dormi menos. Eu dormi 4 horas, porque imagina você ir para o último grande prêmio empatado, mesmo número de pontos os dois. Não classifiquei bem. O Clay do lado com a Ferrari. Largamos um do lado do outro. Foi assim uma pressão psicológica que eu nunca tive. Só dormi 4 horas. Eu normalmente durmo bem antes de Indianápolis, qualquer grande prêmio no Brasil, não tem problema para dormir. Mas essa noite eu não dormi direito. Foi. E foi a corrida. Você foi quarto, o Clay não termina a corrida, você ganha por 3 pontos. Como foi o primeiro título? Porque a Lotus já tinha sido campeã. Ok, foi legal, claro, mas era uma equipe vencedora. Como é ganhar o primeiro título de uma escuderia e olha o que ela virou depois? Foi um dia muito especial. E o Clay era um piloto que arriscava muito, Felipe. Ele muitas vezes colocava os outros em posição de risco, tá? Ele teve alguns acidentes muito feios em Zandvoort. Tem uma história de uma ética de disputa roda a roda não muito boa. E eu pensei antes do largo. Então eu regulei essa vez o carro muito. Normalmente eu regulava o carro para andar bem da segunda metade da corrida na Fórmula 1, porque como eram corridas longas, você largava com muito peso. Eu preferia no fim de semana, sexta e sábado, acertar o carro para a segunda parte da corrida e tanque cheio ainda. E muita gente fazia o carro para classificar. Então, quando chegava a corrida, eu sempre crescia muito. E em Monza, em Watkins Glen, eu falei, se eu não passar logo a Ferrari, vai ser um problema. Então, nós resolvemos baixar muito a asa traseira para ser rápido na reta. Com muito peso, o carro ainda tinha uma certa estabilidade pelo peso, do tanque cheio. E quando eu larguei, o Clay largou por dentro, largou melhor, nós entramos naquele S, e eu já peguei o vácuo da Ferrari e vim. Eu vi a cabecinha dele olhando no espelho, ele viu que eu estava chegando, ele estava no meio da pista. Quando eu cheguei perto dele e comecei a passar a Ferrari, eu cheguei com a roda do lado do cockpit dele, a roda dianteira, ele me jogou na reta para a grama. E ali foi uma reação, aquele instinto que você tem, é quase um instinto animal, né? Que no esporte a gente é que nem uma divisão de bola, que o cara vai com tudo. Eu joguei a McLaren para cima dele, eu falei, se bate os dois aqui, mas você não vai me jogar na grama. Ele tomou um susto quando eu empurrei a Ferrari.
Ele abriu e eu não tirei o pé do acelerador. Consegui passar no fim da reta, entrei na frente dele e fui abrindo, e ganhei o Mundial. Eu estava tão louco dentro do carro com o que ele fez que eu ia reclamar com ele. Aí eu pensei bem, eu falei, não, Deus me deu um campeonato do mundo, graças a Deus estou aqui. Vou reclamar o quê com o Clay? Ele é vice-campeão, está contente, eu também estou muito mais feliz que ele. Mas eu quase fui falar com ele, porque ele me colocou numa posição de risco muito forte. E era um grande amigo fora do carro. O Clay era assim, eu adorava brincar com o Clay, ele ia na minha casa no Guarujá, a gente em viagem estava junto. Ele era um cara muito divertido, mas no carro ele baixava a viseira, meu, sai de perto. O Emerson, no ano seguinte ele teve um problema na Ferrari chamado Niki Lauda, que foi o seu adversário na luta pelo título de 75. Como que era o Lauda? Porque assim, eu acompanhei na Fórmula 1 o Lauda, chefe de equipe, conselheiro, uma figuraça, assim, é um cara que até pelo acidente dele, ele é um documento, né? Ele era um documento. Aliás, hoje também 1 ano da morte de Niki Lauda. É mesmo? Já deu 1 ano. Nossa. Fala desse cara, Niki Lauda. Como era esse austríaco, Emerson? Eu conheci o Nick quando ele entrou na Fórmula 2. Ele entrou 1 ano depois de que eu entrei. Ele já era muito rápido de Fórmula 2. Aí ele entrou na equipe BRM, que não era uma equipe boa, mas você via que ele andava bem. E na Ferrari ele cresceu muito. E o Nick, como o Jack Stewart, era um super campeão. Até o estilo de pilotar parecido, os dois. Muito estratégico, muito inteligente. O Nick respeitava totalmente. Eu tive disputa roda a roda com o Nick. Quando eu estava com a McLaren, ele com a Ferrari. Nunca tivemos um problema. Ele sabia respeitar o espaço meu e o espaço dele. E o Nick tinha um bom senso de humor. E eu tive momentos muito bons nesse ano que eu fui 2 anos no Jochen Rindt Show em Viena. Obviamente o Nick estava lá, então ele dava muita risada, ele era divertido, ele brincava muito com o Wilson, meu irmão. Ele ficou muito amigo do Wilson. Eles começaram junto Fórmula 2, ele e o Carlos Patti. Então o Moco, o Wilson e o Carlos Patti começaram primeiro, 1 ano antes que eu já estava, mas eles... Não, Fórmula 3 escorreu junto. Fórmula 3, aí entraram na Fórmula 2 comigo, eu já estava 1 ano à frente. Então o Nick... Tem uma história do Nick, nós estávamos no Grande Prêmio da África do Sul, e aí era a hora do almoço, estava parado os treinos, o Wilson, a gente estava andando lá no paddock, a África do Sul é muito parecido com o Brasil, tinha uma moita, um mato, e viu uma cobra. O Wilson viu uma cobra. Aí ele pegou a cobra, pôs assim no bolso e foi no box da Ferrari, estava todo mundo lá, ele baixou para ver assim, não sei como ele conseguiu pôr a cobra nos pedais, no pedal da Ferrari do Nick. Aí não deu para entrar no carro. Olha, que o Nick entrou, pôs o pé assim, sentiu uma coisa. Quando ele viu que tinha uma cobra, ele deu um pulo e o Wilson estava lá. Aí o Wilson falou, pode deixar que eu pego. Pegou a cobra e jogou nos mecânicos italianos. Sumiu todo mundo da equipe, acabou a equipe Ferrari. Então, a gente fazia muita brincadeira com o Nick. Ele tinha um senso de humor muito legal. Ele era um super companheiro também, muito bacana. Eu acho que foi uma perda dos grandes campeões da história da Fórmula 1, sem dúvida. E o que ele fez em Monza, depois do acidente, Felipe, foi um milagre. Aquilo lá foi um exemplo de um guerreiro, de uma determinação, de um ser humano mostrar que limite que você pode ir na vida quando você quer. Ele foi além do limite de qualquer resistência física, médico, o que os médicos falavam, todo mundo falou, vou correr em Monza. Eu estava do lado dele quando ele pôs a balaclava, o capacete, dava dó de ver lá em Monza. Nossa, foi assim, guerreiro fantástico. O filme dele mostra bem isso, imagina a dor. Como é que foi a primeira vez que você o reencontrou, Emerson? Porque ele ficou muito machucado. Como foi? Obviamente, imagino que vocês não queriam ficar conversando do acidente e tal, mas tenta descrever de Monza. Falava? Falava. Eu fui um dos caras que chegou lá, atirei ele do carro, ele estava todo branco, queimado, o pé dele muito machucado também. E
naquela noite foi uma noite muito difícil, que ele quase foi, porque ele não tinha mais oxigênio. Eles faziam uma transfusão de sangue atrás da outra, para ter sangue com oxigênio, porque ele não conseguia produzir oxigênio para o sangue, porque a pleura toda queimada. Então os alemães põem sangue novo, para manter ele vivo. E foi o que salvou o Nick. E aí, é gozado, o Nick me ligou e falou: Emerson, você é amigo do Pitangui? Eu falei: lógico que eu sou muito amigo do Pitangui, porque o Ivo sempre ia no Grande Prêmio de Mônaco assistir as corridas. E a gente ficava na casa do Baby Monteiro de Carvalho, que era em Cabo Ferrat, pertinho de Mônaco. E eu ficava muitos anos junto com o Ivo. O Ivo ia no boxe, ficava com a gente, era divertido o Ivo Pitangui. E aí eu liguei para o Ivo falou: não, lógico, se o Nick vem para o Brasil, vamos, porque ele estava todo aberto, né? Aí passou uma semana, o Nick me ligou, liguei para ele: e aí, Nick, você vem para o Brasil ou não? Ele falou assim: he's too expensive, ele é muito caro, não dá para mim. Eu falei: deixa de ser pão duro, meu. No fim ele veio, ele fez algumas cirurgias comigo. Ah, é? Pô, show. Ô Emerson, aliás, 76, o ano do Niki Lauda versus James Hunt, você está no filme dele, que é o começo do filme, quando a McLaren fala Emerson fucking Fittipaldi. Fucking Fittipaldi. A sua saída de lá não foi muito boa ou aquilo eles deram uma romanceada, hein, Emerson? Não, eu estava para assinar o contrato, não tinha assinado o contrato. Obviamente que o Hollywood aumentou, exagerou, que é parte da emoção do cinema, né, de filme. E eu falei para o Ted, Ted, eu vou guiar, eu vou sair a equipe minha com o Wilson, eu vou para a Copersucar. Aí o Ted: pô, Emerson, eu falei: eu tomei a decisão agora, meu contrato está aberto, não tinha assinado. E eu vou para a Copersucar, que é o que eu quero fazer. Já sou 2 vezes campeão mundial, podia continuar com a McLaren, mas é um novo desafio na minha vida, eu vou. O Ted entendeu bem. E aí eles ficaram chateados, porque naquela época já estavam quase todos os pilotos tops assinados. Então pegaram o James, que o James cresceu muito da Fórmula 3, ele não era um piloto assim que dominava a Fórmula 3, ele era rápido, mas muito inconstante, na Fórmula 2 também não era, andava muito, e quando ele guiou o Hesketh, ele andou muito rápido de Fórmula 1. E aí tem piloto que cresce na Fórmula 1. E ele cresceu na Fórmula 1, James. E aí pegaram o James, que foi espetacular. Todo o grande prêmio ele vinha lá no meu motorhome da Copersucar, antes, nervoso: você pode usar o toalete? Eu falei: James, usa, mas não deixa cheiro, por favor. E também uma grande figura, né, o James, grande figura. O que falam dele é isso mesmo? Cara, um bom vivan, mulherada, festa. Ele era assim, Emerson? Ele era assim, mas ele tinha um lado atlético dele. Ele foi campeão, quase campeão mundial de squash. Então ele tinha um físico. Squash é um jogo muito rápido, de reflexo e coordenação, e muito físico. Então o James tinha uma resistência muito grande. Então, às vezes, ele ia dormir tarde, mas no dia seguinte mandava ver. Ele entregava resultado. Era muito rápido. E aí ele teve, nos últimos anos, uma decadência que ele estava desmotivado. Ele começou a se desmotivar, acho que último ano, principalmente, ele desmotivou muito. Tem uma pessoa falando, Emerson, o perfil Emerson França Oficial. Emerson, meu nome é o meu pai quis te homenagear e tal. Emerson, até vou te fazer uma pergunta. Eu nunca fiz essa pergunta, mas conversei com o Reginaldo, o Castilho, o Karsug, como eu falei, e todo mundo... essa é uma pergunta séria, vamos dizer. Acho que você vai entender a pergunta. Todo mundo é uníssono em dizer o Emerson, ao sair da McLaren, claro, os Fittipaldis não eram feitos só de pilotagem. Vocês têm história em construir carro e isso é um sonho da família. O Reginaldo falou isso, era o sonho dos caras. As pessoas às vezes não julgam isso e não entendem. Mas assim, o pessoal fala, todo mundo fala, 76, o se não joga é engenheiro de obra pronta, não existe. Mas você foi o piloto mais jovem da história da Fórmula 1 em 72, só o Alonso bateu isso 30 anos depois, 33. Você vê o tamanho do seu feito. Emerson,
Todo mundo diz, o Emerson é maior do que 2 títulos mundiais. Ele poderia ter 3 com esses 76 e até mais. Isso é algo que em algum momento passou na tua cabeça quando você foi para a Copersucar, vendo ali o jogo rolando, falando, caramba, eu sou grande, eu sou maior que esses caras aí, e depois da sua aposentadoria. Fala pra gente disso, Emerson. Foi 4 anos muito difíceis, que eu aprendi muito mais como ser humano, porque foi uma dificuldade muito grande. Trabalhar lá com o saudoso Ricardo Dívila foi fantástico, além do mais ele era amigo nosso. E um desafio de fazer um carro no Brasil, os fornecedores, muito entusiasmo, mas nós não tínhamos toda aquela supply que tem, todo aquele fornecimento que tinha na Inglaterra, muitos obstáculos, mas a gente foi vencendo a Embraer, super parceiro. Então tudo isso me entusiasmou muito a fazer ataque com o carro brasileiro, com o Copersucar Fittipaldi. E você sabe, Felipe, o último, uma equipe de Fórmula 1 é mais os elementos humanos que desenham o carro, fazem o projeto, é um carro bom, vai andar e começa a andar bem. E tem um bom team manager para fazer toda a logística da equipe, toda a organização, pegar mecânicos bons, etc, etc. O último ano nosso, nós tínhamos o Peter Ward, chefe da equipe, o Harvey Postwaite como Chief Design, o Ricardo Dívila junto, sempre, o tempo todo, e o Adrian Newey. Foi o primeiro trabalho do Adrian Newey com a gente. E esse carro que eles construíram foi espetacular. Aí o Alírio Góes, que era o diretor de marketing da escola, eu tive um apoio muito grande do Roberto Medina, que é a agência da escola Roberto Medina. Quando a Copersucar saiu, eu fui para o Roberto no Rio e falei, Roberto, me ajuda, ele adora a corrida, me ajuda a arrumar um patrocínio. Eu falei, no seu tempo, patrocínio sério, na lata, eu vou colocar a escola com vocês, e deu certo. Mas aí o Alírio me liga para a Inglaterra em julho e fala, Emerson, acabamos de ter um board meeting com a Brascan, que era o dono que era uma companhia canadense brasileira, os canadenses adoram corrida, estava adorando o projeto, só que não justifica a gente continuar na Fórmula 1 com vocês, porque a imprensa brasileira está detonando a equipe. Não os Reginaldos da vida, o Castilho, o Galvão Bueno, quem entende de Fórmula 1 na época, dava o valor à equipe. Podia ter crítica construtiva, fizemos muita coisa errada, acertamos, erramos bastante, mas era uma crítica normal, de quem entende, que sabe que em 4 anos é difícil estar ganhando. Né? Claro. Você vê? E a imprensa brasileira, a imprensa que não entendia, o Fórmula 1 era muito recente no Brasil. Então, quem cobria futebol ouvia falar de equipe de Fórmula 1, agora o Emerson está de Copersucar, virou açucareiro na época, virou piada, os humoristas faziam piada, ele falou, não justifica mais andar. E aí nós tivemos que encerrar a equipe, segunda-feira eu chamei todo mundo lá, chamei o Keck Rosberg, além do mais o Keck, né? Falei, infelizmente não vamos continuar. E aí foi, mas isso foi assim uma experiência como ser humano fantástica, difícil como atleta, aprendi muito, mas foi o que me levou para a Indy. Porque se eu tivesse continuado a Fórmula 1, eu nunca iria para a Indy. Porque eu sempre, desde que eu conheci Indianápolis, eu falei, um dia eu quero correr em Indianápolis, e o Colin Chapman me incentivou muito para correr em Indianápolis. Fantástica a resposta. E em 78 vocês ficaram na frente da Ferrari, da McLaren. As pessoas não lembram muitas vezes disso e foi realmente um grande trabalho. Acho que da Renault também, da Renault. É da Renault. Emerson, reta fina. Como eu disse, não dá para falar da sua vida inteira. A gente vai ter que, no futuro, você vai ter que arrumar um outro tempinho. Pode demorar 6 meses, 1 ano, mas a gente volta a falar. Mas eu queria falar de um tema importante que eu conversei com o Reginaldo, que é George Harrison. Quando o George Harrison entrou na sua vida, você falou, cara, um Beatle e o meu amigo. Como é que foi isso? Foi no boxe em 72, Grande Prêmio da Inglaterra. Ele apareceu do nada, começou a conversar comigo, a gente ficou muito amigo, lógico. Falei, nossa, porque os Beatles fizeram parte da minha juventude, como no Brasil tinha a Jovem Guarda, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Rony Von, que era assim, os ídolos brasileiros meus, né? E no mundo eram os Beatles. Quando ele apareceu, eu falei, nossa, George. E tem uma história interessante, que pouca gente sabe. Por que o George gostava tanto de corrida? Você sabia, Felipe? Eu li uma vez que você falou que ele em Liverpool ia
para provas, não é isso? O pai dele era motorista de ônibus da empresa pública, estatal lá de Liverpool, e tinha um grande prêmio de Entry, que foi o grande prêmio da Inglaterra, 54, 55. Ele devia ter quanto? Ele devia ter mais ou menos... Uns 8? Não, 18 anos, 17. E antes dele gostar de guitarra, foi antes, o pai dele, domingo de manhã, ia na casa dele, pegava a família inteira com ônibus da prefeitura de Liverpool e assistia o grande prêmio de ônibus. Ele falava, era um ônibus só para a família. O pai dele tinha autorização e ia lá assistir. E ele adorou corrida. Foi quando ele viu o Fangio correr Stirling Moss, imagina. Então ele gostou de corrida antes de ter a guitarra. E aí, ele deve ter nascido, George, acho que em 43. Isso, 43. Então, em 54, ele tinha 11 anos. 11, 12, eu estava virando teenager. Antes da guitarra. E ele era amigo de todo mundo da Fórmula 1, ficou muito amigo meu. E aí a gente, quando ia na Inglaterra, ficava na casa dele. A Olivia ficou muito amiga da família. A gente sempre ficava hospedado na casa dele na Inglaterra. E ele ficou assim. E ele era uma pessoa assim, espetacular, também introvertido para quem não conhecia. Ele tentava sempre se esconder, mas com quem ele conhecia, ele era uma pessoa espetacular, um ser humano muito especial. O Reginaldo, que conviveu com vocês, e ele é muito grato por ter conhecido o George Harrison através de você, ele falou que a conexão de vocês, Emerson, era mais que uma amizade, era uma coisa, era quase um elo espiritual, de energia. Vocês chegaram aí juntos para a Índia, não? Como que era essa espiritualidade dos dois, Emerson? Olha, tem uma coisa assim, muito bacana que aconteceu, que eu posso falar porque é reservado, mas acho que é um momento de muita fé, de muita coisa que está acontecendo hoje no mundo da gente, para a gente ter fé. Eu respeito todas as religiões. E quando o George estava muito, muito ruim na Suíça, ele estava já no... eu liguei para o George, ele até então, a mulher dele, a Olivia, católica, mexicano-americana, né, de Los Angeles, muito católica, de muita fé. E o George respeitava, gostava de Deus, né, My Lord, né? Ele tem a música dele, My Sweet Lord. Uhum. Eu com um pastor amigo meu, pastor Sérgio Lopes, eu fui para a Suíça e ele aceitou Cristo um pouco antes de ir. Então, foi assim, para mim, foi uma vitória para a eternidade dele lá no céu. Quando ele aceitou, a gente chorou junto, tudo. Foi muito especial. Momento de muita glória e de uma vitória espetacular, porque quando a pessoa tem fé e aceita Cristo no coração, tem uma vida nova. A gente fala aqui nos Estados Unidos, reborn, você nasce de novo. E o George nasceu de novo, foi um momento muito especial. E Emerson, você é um ícone dos carros que aí ele tem amava. um momento também, Felipe, Conta. despedida dele, foi muito especial. Ele pegou aquele bandolim havaiano que ele gostava, e eu já estava no hotel indo para Milano, ele me liga e fala, Emerson, vai almoçar. Eu falei, mas eu tenho reunião em Milano à tarde. Ele falou, Emerson, cancela a reunião. Aí a gente voltamos para a casa dele, lá na Suíça, em Lugano. Ele pegou o bandolim e começou a cantar para a gente o almoço inteiro cantando, e a Olivia serviu o almoço. Foi a despedida, muito especial. Foi a última vez que você ouviu? Foi a última vez. Eu ia até perguntar isso. Muito feliz. Tem memórias fantásticas com ele, assim, muito especial. No YouTube mesmo, tem quando ele canta Here Comes the Sun para você, Here Comes Emerson Fittipaldi. Ele fala caiporinas, né? Caiporinas. Ele ia com você pro Guarujá, não ia, Emerson? Foi na casa nossa no Guarujá, e quando a gente ia pra praia era gozado, né? Eu falava, George, não fala nada. Os caras falavam, mas esse cara parece o George Harrison. Aí eu respondia, é a sósia. Todo mundo acha que é o George. Não é igual. Eu falei, pô, mas é igual. Aí uma das fãs descobriu. Aí todo dia tinha um monte de gente na porta da casa querendo falar. Ele era... Aí ele também tinha uma comunicação, mas ele teve tanto acesso, né, na vida dele que ele gostava muito de privacidade. Mas é amigo de todo mundo da Fórmula 1, curtia. Quando eu estava na Indy, ele está tão dentro da Fórmula 1 que eu ligava para ele e falava,
o George, quem vai assinar na Williams? E a Ferrari, como é que está a situação de piloto? Ele me contava tudo. Ele era assim a minha voz do que acontecia na Fórmula 1 na Europa. Ele ia quase todo grande prêmio. Emerson, o Instagram já mandou aqui o sinal que em 2 minutos a live vai cair. Então, assim, como eu disse... Vamos fazer outra! Bom, podemos marcar? Não, esse ano, 50 anos da minha estreia de Fórmula 1, 50 anos da minha primeira vitória, 50 anos da Loto 72, meio século. Tem que comemorar, Felipe. A gente arma, vamos fechado? Marcar, lógico. Porque tem uma galera aqui perguntando da Indy, perguntando. Então, vamos. eu não quis correr, mas eu te chamo e a gente marca mais pra frente um papo legal, pode ser? A próxima engatamos já com a Indy e vamos embora. Lógico, fechado, Felipe. Aí a entrevista com o Emerson Fittipaldi. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem os seus likes. Comentários ali embaixo, hein? Eu vou ler, vou responder. Se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, fique à vontade, desde que faça com respeito. Tá falado? Um abraço e até a próxima.